Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Temos a presença da nossa querida convidada que a gente acabou de capturar ali durante o intervalo, né, Zé? Estava passeando ali pelos estúdios. Você vem cá participar com a gente, que é a Elisângela. Tudo bem, Elisângela? Tudo jóia. Bom dia a todos. Bom dia. É um prazer te receber, como sempre. Igualmente, um prazer estar aqui de novo. Obrigado. Bom, as doenças e transtornos mentais estão cada vez mais comuns na nossa sociedade. O Brasil, por exemplo, lidera o ranking de ansiedade e está entre os 5 países com a maior população depressiva do mundo. Uma grande questão é que esses problemas geralmente são ignorados, o que pode causar danos ainda mais graves aos pacientes. Elisângela, a gente sempre questiona, a gente comenta sobre a questão do diagnóstico. Sim. Tem que ser precoce para todas as doenças e da forma com que isso auxilia no tratamento, né? Sim. Nas doenças e transtornos mentais não é diferente. Não, é diferente. Aliás, assim, quanto mais rápido a gente conseguir fazer esse diagnóstico e encaminhar o paciente para um tratamento adequado, mais rápido a gente começa a ter resultado e esse paciente sofre menos, né? Porque muitas vezes essa falta de diagnóstico é que leva a esse sofrimento, porque a pessoa não sabe o que está acontecendo com ela. Se ela não sabe como tratar, né? Como melhorar. Então, quanto mais rápido, melhor, como em qualquer doença física, né? Orgânica. Isso não acontece muito. Não, né? não acontece. Carrega um monte de estigma. Estigma, e a gente ainda tem um problema, Caio, que eu vejo em relação à saúde mental, existem muitos estigmas. Então, se você chega para uma pessoa, para um amigo, e fala que você tem qualquer tipo de problema, eu sou bipolar, eu tenho toque, isso gera piadinha. As pessoas debocham dessas pessoas, do sofrimento delas. Então, que é mais um medo, mais uma forma que elas acabam, então, por causa disso, se retraindo, né? Então, a gente ainda tem que lutar contra as piadas, contra o deboche, que, na realidade, nada mais é que eu acho que falta de conhecimento e de educação. Por que você acha que o Brasil está desse ranking tão importante da doença mental? 5º lugar, né? Depressão e ansiedade é o país mais ansioso do mundo. É o primeiro. Sobe, né? Não sei por que isso. Olha, você tem em relação a explicação? toque, por exemplo, nós temos 8 milhões de pessoas no Brasil diagnosticadas oficialmente com toque. E o que caracteriza esse toque, assim, então, para o público, assim? Como é que um pai descobre que aquela criança vai ter toque? Que ela vai ter, não tem como. Ele vai perceber isso a partir do momento que ele começa... É uma coisa genética? A demonstrar... Então, muitos... a gente acredita que pode ser a junção de fatores genéticos mais fatores comportamentais. Né? Então, na realidade, a gente precisa observar essa criança. Ela começa a ter pensamentos obsessivos, frequentes, repetitivos. E o problema é a partir do momento que esses pensamentos começam a realmente atrapalhar a vida do sujeito. Então, às vezes, ela está para sair de casa, ela perde 1 hora fazendo determinado tipo de ritual. Aí a gente vê, é muito comum, né? Que todo mundo já ouviu falar, a hora que vai abrir a maçaneta, vai lá e limpa a mão, né? E aí ela volta, lava a mão, e depois ela vai ter que pegar na maçaneta de novo. Então acaba ficando um movimento repetitivo, ela não consegue sair de casa. Então ela se atrasa para os encontros, para os compromissos. E esses rituais, a maioria das pessoas não sabe, eu acho que isso é legal, as pessoas saberem, na realidade nada mais é do que uma forma do cérebro tentar diminuir a ansiedade. Então por isso ela cria o ritual. Porque essa pessoa, na realidade, ela está sofrendo uma ansiedade gigantesca, então ela desenvolve esses rituais para tentar lidar com a ansiedade. Nesse momento, a ansiedade dela diminui, ela consegue fazer alguma coisa, mas daqui a pouco já voltam os pensamentos repetitivos. E são sempre rituais de ação? Normalmente são rituais de ação. Exatamente, porque tem precisa filmes ser, sobre isso, né? Sim, Melhor é Impossível, é o melhor que a gente tem até hoje, né? Que tenta mostrar um pouco disso. Na maioria são rituais de ação, porque na ação o que você faz? Você gasta energia, né? E aí então você se coloca mais em movimento para poder sair daquela situação. Mas Aristóteles já mostrava que os peripatéticos pensavam enquanto andavam, né, numa ação. Seriam eles também eu não sei. Filósofos aí é do com toque. você. Aí é com você. Nunca estudei isso. Perguntar um negócio. Tem pessoas que realmente dão muita importância o que ela passa para o outro, a opinião do outro sobre ela. Sim, então, e o Brasil também é excelente quando a pessoa nisso. vai sair, ela se apronta, ela se arruma, ela troca de roupa, ela arruma o cabelo, ela faz...
Isso é muito comum, porque ela não se aceita, não é verdade? Sim, ela normalmente... sempre acha que ela não corresponde à expectativa das pessoas sobre ela, não é? Sim, normalmente são pessoas que têm a autoestima baixa. E elas estão sempre se comparando a outras pessoas. Então, por isso, aí ela imagina, mas eu vou com essa roupa, quando eu chegar lá, a fulana, minha amiga, pode ser que ela esteja com uma outra roupa e tal. Então, peraí, vou trocar. Aí ela troca, só que ela pensa numa outra amiga. E aí isso não tem fim, porque na realidade a questão tem a ver com a comparação. O ideal seria que a gente não se comparasse com ninguém. Mas o problema muitas vezes começa na infância, né? Muitas vezes os nossos pais, sem querer, não de má fé, eles comparam a gente com outras pessoas. Porque a sua prima, ela já está em tal, porque o seu irmão... E aí a gente acaba criando um mecanismo de comparação. Mas isso tem muito a ver também com você desenvolver desde cedo a pessoa, a vaidade, o excesso de cuidado com a aparência, com essas coisas. Mas esse excesso de cuidado da aparência, na maioria das vezes, eu penso, tá, é uma opinião, que tem a ver muito com o externo. E hoje a gente ainda tem a questão das redes sociais, das mídias, que assim, esses números que o Caio falou, Instagram, Facebook. Não, porque o Instagram é a imagem. Sim, né? É imagem pura só, porque o Facebook ainda tem algum comentário. Agora o Instagram é só o retratinho, então as pessoas vão ao espetáculo, fica lá o tempo todo fotografando, não vê o espetáculo. Não sei por que leva tanta filmagem para postar. Eu estive com fulano, eu estive com a atriz tal, eu estive assim. É um negócio enlouquecedor que a gente está encontrando atualmente. E que está meio sem controle já, que está meio sem controle. O Guy Debord, na Sociedade do Espetáculo, né? Ele mostra o que está acontecendo, porque tudo você tem que fazer parte do espetáculo. E se você está colocando uma coisa aí perfeita, né, que a pessoa se comparando, que a Neuza colocou, aí é o instinto de plateia, né, e o instinto de representação. Sim. Se você começa a ver que plateia que você vai ter na sua frente, você vai ver como é que você vai representar para essa plateia, né? Sim, e você tem que corresponder à expectativa da plateia. Pois Concorda? Aí ele nunca corresponde à sua própria expectativa. Você chama isso de transtorno mental? O quê? Essa necessidade de representar perante os outros, essa necessidade de melhorar sempre sua imagem na busca da imagem ideal? Que não dá para a gente generalizar. A gente precisa fazer uma investigação. Acho que pode seria ser, muito... Né? Pode ser. É muito... não seria justo a gente chegar aqui e falar Eu acho que o ideal é que essa pessoa ela passe por uma avaliação psicológica, por uma avaliação até com psiquiatra, se for necessário, para a gente ver qual o grau de intensidade. Porque o problema está sempre nos limites, né? Até onde é só uma preocupação com a questão estética, com a questão visual, e até o momento onde isso deixa de ser uma preocupação simples e passa a ser um problema grave. Isso você passa adiante. Igualzinha a mãe, vaidosa, igual a mãe. Porque a criança foi criada naquele ambiente meio adoecido, né? Sim. Aquele ambiente... E outra coisa que a gente tem chamado a atenção, pegando essa sua frase, muitas vezes essas mães extremamente preocupadas com imagem, com visual, elas estão passando isso para as crianças. Então a gente vê hoje crianças, meninas, preocupadas com a questão de estar gorda ou de estar magra. Porque ela ouve a mãe o tempo inteiro reclamando, eu estou gorda, e ela repete. Então ela começa a entrar também nesse tipo de neurose, vamos brincar assim. Você vê isso numa escala assustadora nos Estados Unidos, com aqueles concursos mirins. Sim, de beleza para menina. Gente, que coisa doente aquilo, hein? Sim. Mas no Brasil também Mas no Brasil tem. Tem também? Tem. Já chegou aqui essa cultura faz tempo. Eu acho que um grande risco também é que a gente, desde sempre, está sendo acostumado a se comparar, mas vai muito além de uma comparação física, né? Porque tem coisas que você não alcança com o seu físico, mas o intelecto também. Sim. Você se comparar intelectualmente com as pessoas, porque em algum momento você precisaria ser o melhor da classe, Sim. o melhor da faculdade, o melhor do trabalho. Sim. E é muito difícil ser o melhor em tudo que você faz. Não tem como. Eu falo isso com os meus pacientes, eu falo, você desiste. Normalmente a gente tem que escolher uma coisa em que você quer ser muito bom. Então, escolha e fique satisfeito de ser muito bom naquilo e se dedique àquilo. Agora, muito bom em tudo... você não vai ser nunca. Às vezes você é um ótimo apresentador, mas você não sabe cozinhar. E daí? Qual o problema? Aposto que sabe. Agora diz o seguinte, mas alguma coisa vai faltar. Tudo não vai ter. A gente não vai revelar isso aqui. A gente não vai revelar isso aqui. Te ligo depois. Tá fechando? Você me conta. Tá fechando o bloco, não? Não, tá não. Aí a pessoa vai concorrendo. Perdeu.
deprimiu, e aí? Pois é, e aí o ideal seria que ela buscasse uma ajuda, porque depende também muito de como ela lida, né? Perdeu, deprimiu. Ok a gente entrar no estado de luto quando a gente tem qualquer perda. O problema é você permanecer nesse estado, né, de sofrimento. Então, não quero sair. Então, a vida não tem mais sentido. E, entende? Aí, pensamentos suicidas, que são muito comuns. Aí, a gente não falou, mas o Brasil também é um país campeão em suicídio. Ele também ocupa uma das... Né, E quais são as topo. razões? Inúmeras razões, inúmeras, mas muitas vezes ligada a essa questão de frustração, de beleza, de frustração, ligada ao corpo, ligada ao sucesso. Quando o Caio fala da questão da competição intelectual, nós somos pessoas muito competitivas, né? A gente é desde muito cedo incentivado a competir. Então, se eu não chego no patamar que o meu amigo, que o meu primo, que a minha irmã, entende? Então, eu posso me sentir inadequado dentro dessa sociedade. E aí, o que eu faço? Posso ficar deprimido, posso ficar ansioso. E, com isso, ter até pensamentos suicidas. Nossa, mas vai pensar em suicídio por causa disso? As pessoas pensam, muitas vezes elas não falam. E quantas vezes a gente se surpreende, aqui em Juiz de Fora a gente já teve casos, né, não vamos citar nomes, mas de pessoas que a gente olhava e via aparentemente pessoas bem-sucedidas e de repente você descobre, fulano se matou. Como? Não é? Porque esse lado, esse espaço mental, provavelmente ele não estava saudável. Você acha que essa questão de uma grande frustração, por exemplo, o Bolsonaro não está conseguindo isso, ele pode suicidar? É uma grande frustração. É uma grande frustração, mas ele tem até o dia 5 para batalhar. Vamos esperar. Eu fico observando no assunto, nós estávamos conversando antes, né, que é o teatro, é a vida do artista, né, a vida daquela pessoa que se expõe sempre, a quantidade de oportunidade por essas frustrações. Porque Sim. o artista ele não lida bem com frustração, não, né? Ele quer ser sempre sucesso, né, professor? Busca-se isso, né? Como ela está dizendo, né? A gente quer artista por aceitação, acaso, ninguém sempre quer busca do fracasso, né? sucesso. Um jogador quer sempre ganhar, minha filha. E o teatro é um grande jogo. E a gente fica igual a mulher de marinheiro, fica lá, monta a peça, faz todo o A trabalho. diferença é que o jogador... O barco vai voltar, a jangada vai vir ou não vai? O problema é que o jogador é o ganha nosso muito drama, bem, né? né? Da frustração dele, ele vai para as Bahamas. Agora, o do teatro ganha mal, né? E precisa pelo menos do sucesso, né? Para compensar o esforço. Mas né? tem um trabalho no teatro também, que ele trabalha muito com o psicológico da pessoa também, que é ele se desprender, ele se soltar, ele se conhecer, porque o teatro ele permite isso, ele é permissionário a isso, ele se conhecer e se desenvolver o seu ego. Entendeu? Não aquele ego aguçado que todo artista costuma ter, mas aquele ego assim que controla, que ele se sinta bem. Eu já vi trabalhos em teatro para isso, eu acho muito interessante. Uma pergunta, talvez, né, algo que eu já li também e percebo isso, também trabalhando com crianças, né, em escola pública principalmente, é todo um contexto social, muitas confusões, muitas coisas perdidas na cabeça de uma criança, né? Mas assim, isso em pequeno, médio ou grande grau, também me parece que falta uma perspectiva de vida para as pessoas. As pessoas não sabem para que elas estão ali, para que é a vida, o que eu posso contribuir, e eu posso contribuir, e para que eu estou fazendo aqui. O que eu vejo hoje em dia é que as pessoas estão com muita dificuldade em encontrar um propósito na vida delas. E eu acho que uma vida sem propósito, ela leva a uma vida vazia. Por que eu vou acordar 6, 7 horas da manhã, 5 muitas vezes, com qual objetivo? Entende? Então eu acho que as pessoas precisam estar sempre alinhando o objetivo de vida delas, o propósito delas, para que elas consigam ter essa motivação e entender que viver uma coisa boa, apesar de todas as dificuldades do mundo, de todas as dificuldades que a gente enfrenta todos os dias, porque na realidade sempre foi assim, mas eu vejo que hoje as pessoas estão com uma intolerância. Mas olha só, aí eu vou ter que deixar vamos supor, uma pessoa que vai fazer vestibular, que está estudando agora, mas eu vou deixar de participar dos churrascos, das festas, das baladas, para eu poder me formar e começar a ganhar o meu dinheiro daqui a 15 anos. Falou isso aí. Não, então não quero.
Entende? É a questão do imediatismo. Elas querem agora. Hoje, agora. Agora. Então, eu acho que isso, desde a década de 80, quando a gente entrou naquela história de the time is money, né? O tempo é dinheiro, então vamos rápido, 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 rápido. Isso começou numa crescente e agora eu acho que as pessoas estão pagando meio que o preço por isso. Eu acho que o que a gente tem, pelo menos o que eu tenho trabalhado na clínica com essas pessoas, é isso. É uma coisa de cada vez. Primeiro você planta, espera crescer, né? Você tem que aguar, é uma sementinha onde você vai trabalhando isso todo dia. E não adianta, não existe como aquele filme, o Clique, onde o protagonista acelera as coisas para que tudo aconteça rápido e, de repente, quando ele vê, ele está velho. E ele não fez nada da vida dele, porque ele ficava acelerando as coisas em função Isso da aconteceu ansiedade. com o Fausto, né? Sim. O Fausto faz o contrato com o diabo, porque ele fica velho, estuda. Quando ele chega no fim da vida, ele fala assim, tem uma parte minha que eu não fiz. Aí o diabo vem e fala assim, não, eu ofereço esse segundo capítulo para você. Esse é o grande problema. Como é que fica agora o paciente, você está falando, que perdeu o foco? Os filhos cresceram, foram embora, depois vem, coloca ele numa casa de repouso, deixa lá e não aparece nunca mais. A gente está vendo essas histórias sendo recontadas. Como a gente que é da terceira idade podemos encontrar novos focos? Pois é, o primeiro passo que eu estimulo muito já as pessoas mais velhas e tal é procurar. Porque às vezes a pessoa está em casa, mas ela não se dispõe a procurar nada. Ai, não quero mais nada, eu já estou velho. Olha, eu tenho pacientes lá que às vezes chegam com esse discurso, assim, às vezes tem paciente com mais de 80 anos. E que a partir do momento que a gente descobre um novo propósito para aquela fase da vida. Porque eu penso que cada fase de vida tem que ter um propósito diferente, porque a gente vai mudando. A minha é o crematório. A gente vai mudando as fases da vida e para cada fase é necessário haver um novo propósito. Então, eu acho interessante que essas pessoas se disponham a buscar o que eu posso fazer agora. Então, eu posso. Talvez tenha passado a vida inteira querendo fazer um teatro e não pude, porque eu não tinha tempo, porque eu trabalhava pra caramba, porque eu tinha filho para criar. Agora eu posso. Então, e se apaixonar por aquilo. Eu acho que isso é muito importante. Eu falo que a gente tem que estar sempre apaixonado por alguma coisa. E saber perder também, né? Porque a gente não ganha sempre, né? Não, na essa realidade, frustração a gente mais perde do que ganha. Mas aí as pessoas não estão sabendo perder, né? Elas querem ganhar sempre. Mas como é que vai saber se o governador não paga o professor, divide o salário dele ganhar R$500, o cara que estudou, fez toda a parte dele, aí o político não fez? A frustração é grande. Grande, com certeza. Aí o professor... O político não precisa estudar para isso, né? Pois é. Então, aí o professor vai para a sala de aula, apanha dos alunos. Ou recebe coisa. Eu estava vendo esse negócio das professoras lá perto da favela, dos aluninhos, falando, olha, eu vou falar com um traficante para matar você. Criança de 10 anos falando isso. É muito esperta essa criança, né? Nossa Senhora. Bom, a gente está chegando ao fim, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem de inspiração, porque você é ótima para isso. Ai, meu Deus. Para que as pessoas saiam da inércia. E vão ao teatro. Ao teatro. É uma Pare de boa. pensar em acelerar o controle só pro final de semana e viver em prol de final de semana. Sabe, de buscar um propósito. Então, gente, eu penso o seguinte. A vida, ela é uma coisa muito difícil, realmente. Viver é difícil. Tem o salário que não é pago. Tem, às vezes, a gente faz de tudo, se esforça, faz a nossa parte, paga os impostos e a gente não tem o nosso reconhecimento. Mas eu penso que se a gente ficar preso também a essas pequenas coisas, não é? A gente realmente, a tendência é que venham esses pensamentos autodestrutivos e tal. E eu acho que é o que eu uso para mim, talvez funcione para as outras pessoas também. Eu penso no propósito. O que eu vim fazer aqui? Eu penso o seguinte, ninguém veio aqui a passeio. A vida, ela é realmente uma coisa difícil de ser vivida, mas eu penso que a gente precisa enfrentar esses desafios. Eu brinco com os meus pacientes, eu falo, olha só, o Papai do Céu vai ficar muito triste com você se você chegar lá em cima e ele falar assim, olha, o que você fez lá embaixo? Então você volta e faz tudo de novo, porque você fez tudo errado. Então eu falo que você tem que ir embora minimamente melhor do que você chegou, porque a gente chega aqui uma tábula rasa, a gente não sabe nada, então a gente vai aprendendo tudo,
tudo, com o decorrer do tempo, a gente leva pancada mesmo, mas tem que levar e levantar, o levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Eu sei que é difícil, mas eu acho que a gente consegue, porque é por isso que a gente está aqui, para executar essa missão. E não dá para desistir. Com certeza. Bom, e faça essa caminhada com pessoas que você gosta, sabe? Sim. Sempre acompanhado dos seus amigos. Para isso, eu vou mandar um grande abraço para um grande amigo meu que está fazendo aniversário hoje, Matheus Batista, amigão. Bom, gente, Beijo, o nosso programa... Beijo, Matheus. Abraço, Matheus. Tudo de bom para você. Nosso programa chegou ao fim. Gostaria muito de agradecer a você que acompanhou o nosso programa. A gente volta amanhã, ao vivo, às 11 horas da manhã. Tchau, uma ótima tarde para vocês. Até a próxima. Mesa de debates.